Olá pessoal, meu nome é Denis, sou aluno do curso de Ciências Biológicas. Nós vamos tratar um pouquinho aqui sobre divisão celular, que é um tema dentro da biologia, que estuda em citologia. Citologia, como nós conhecemos, é o estudo da célula. Para iniciar nosso estudo, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o conceito introdutório de divisão celular, que é um processo pelo qual uma célula-mãe se divide em duas ou mais células filhas para repor células perdidas ou mortas. Então, a cada instante, nosso organismo, nosso corpo está perdendo células. E essas células elas são repostas ou substituídas por novas células. As células elas são classificadas em células haploides e células diploides. As células haploides são representadas por essa célula que vocês estão vendo com o número 23. São células que possuem um cromossomo de cada tipo, num total de 23. É o exemplo das células gaméticas, espermatozoide e óvulo. Já as células diploides, ela tem 2 cromossomos de cada tipo, num total de 46 cromossomos. E para esse tipo de células são todas as demais células do nosso corpo, célula nervosa, epitelial, cognitiva e etc. Bom, uma célula diploide que tem 46 cromossomos, um par é de cromossomos sexuais, ou seja, dos 23 pares, um par é de cromossomos sexuais, aquele que define o sexo do indivíduo, em que 22 pares são os pares que vão determinar as características, mais um par de cromossomo sexual, dá um total de 23. Consequentemente, teremos uma célula diploide com 46 cromossomos. Dá um exemplo, por exemplo, um homem, os seus cromossomos sexuais são representados pelas letras XY e a mulher representada pela letra XX. Se porventura o homem na relação liberar um espermatozoide representado pela letra Y e a mulher consequentemente vai liberar X, nós teremos um indivíduo do sexo masculino, o homem. Se porventura o homem liberar X e a mulher sempre vai liberar X, nós teremos um indivíduo do sexo feminino. Eu coloquei essa imagem só para nós ilustrarmos a morfologia de um cromossomo, representado por 2 cromátides, e no centro nós temos um centrômero ligando as 2 cromátides. Né? Se nós pegarmos o cromossomo e deslinhar ele, se desfazer ele, nós teremos uma grande fita de DNA, como nós estamos observando aí na imagem, né? Formado por grupos de bases hidrogenadas, proteínas histonas e etc. Eu coloquei esse quadro comparativo só para nós mostrarmos a quantidade de cromossomos, né, em algumas espécies, como por exemplo o ser humano, como nós já vimos, tem 46, o chimpanzé 48, o camundongo 40, o rato 38, o gorila 48, feijão 22, cebola 19, mamão 18, porco 40, cão 78 e pepino 14. Então cada indivíduo tem um número X de cromossomos. Falando um pouquinho sobre divisão celular propriamente dita, ela é classificada em 2 processos. Nós temos a mitose e nós temos a meiose. A mitose, como vocês estão observando aqui no esquema, do lado esquerdo da imagem, representa o processo da mitose, em que uma célula-mãe dá origem a 2 células filhas com a mesma quantidade de cromossomos. Já a meiose, no lado direito da imagem, a gente observa uma célula-mãe que duplica o seu DNA e dá origem a 2 células filhas com o mesmo número de cromossomos da célula-mãe, e depois essas 2 células filhas vai dividir o seu DNA, dando origem a 4 células filhas com a metade do número de cromossomos. Então, resumindo, a mitose é uma célula-mãe que dá origem a 2 células filhas com o mesmo número de cromossomos da mãe, e a meiose, uma célula-mãe dá origem a 4 células filhas com a metade do número de cromossomos, que é o caso do espermatozoide e do óvulo. Falando um pouquinho sobre a mitose ela passa por 3 estágios. É esse estágio em cor verde que vocês estão vendo na imagem, que é a interfase, a amarela, que é a fase mitótica, e por último vem a citocinese, aí em cor laranja. A interfase ela é dividida em 3 subfases, que é a G1, a S e a G2. A G1 e a G2, ela é representada por G, significa gap em inglês, quer dizer intervalo. A G1 é o intervalo em que os cromossomos eles estão intactos, ou seja, sem serem duplicados. Quando passa para a fase S, quer dizer síntese, é o momento em que os cromossomos vão ser duplicados, vão ser sintetizados. Quando chega na fase 2,
na fase de G2, é o momento em que a célula vai passar um intervalo com o número de cromossomos duplicado, diferentemente do intervalo da G1. Encerrando a interfase, nós vamos entrar na fase mitótica, onde ela é dividida em 4 subfases, que é a prófase, metáfase, anáfase e telófase, como vocês estão observando na imagem aí na cor amarela. Para nós estudarmos melhor a fase mitótica, eu coloquei esse esquema para nós ilustrarmos melhor como é que acontece a mitose na divisão celular. Nessa primeira célula, onde apareceu aí essa imagem vermelha, mostra aí o início da prófase. É nessa fase da prófase onde a célula, onde os cromossomos eles se condensam e se aparecem, onde eles se condensam e aparecem de forma mais visível na célula. E é aí onde o centrômero da célula, representado pelos centríolos, se dividem e migram para os polos opostos da célula. No final da prófase, nós vamos ter mais ou menos essa imagem, onde o círculo apareceu aqui. No final da prófase, nós teremos mais ou menos essa imagem, uma célula com 2 centrômeros nos polos da célula e os cromossomos sendo puxados pelas fibras mitóticas. Após a prófase, vem a metáfase. Na metáfase, os cromossomos atingem o máximo de condensação e alinham-se em um mesmo plano, formando a chamada placa equatorial ou placa metafásica. Então, como vocês estão observando, os cromossomos eles ficam alinhados no centro equatorial da célula. E eles vão estar sendo ligados pelos fusos mitóticos vindos do centrossomo, que está em polos opostos. A próxima fase é a anáfase. Na fase da anáfase ocorre o seguinte: os cromossomos eles se dividem, inicia-se a divisão longitudinal dos centrômeros, pois permite a separação completa das 2 cromatas de cada cromossomo. Então, como vocês estão observando aí, onde apareceu essa setinha vermelha, os cromossomos eles se dividiram e a metade estão sendo puxados para um polo da célula a partir das fibras mitóticas e a outra metade está sendo puxada para o outro lado. Ao final da anáfase, nós teremos essa imagem, como vocês estão observando aí no círculo. Os cromossomos já foram distribuídos para os polos opostos da célula. E por fim, vem aqui a telófase, que é a última fase da mitose. Vocês podem observar que o DNA já está dividido em 2 células propriamente ditas, o centrossomo. E essa fase ocorre o inverso da prófase. Nela, o núcleo se reorganiza, se forma a carioteca, o nucleolo reaparece e assim vem a última fase, que é a divisão do citoplasma, nós chamamos de citocinese. Então, a citocinese nada mais é do que a divisão do citoplasma propriamente dito e, por fim, vai dar origem a 2 células independentes, com o mesmo número de cromossomos e com as mesmas organelas que tinha a célula mãe. E por fim eu coloquei esse esquema para nós ilustrarmos aqui, onde no esquema A mostra uma célula com 46 cromossomos, que dá origem a 2 células filhas com a metade do número de cromossomos. Esse processo nós chamamos de mitose. No esquema B é a meiose, em que uma célula mãe com 46 cromossomos dá origem a 4 células filhas com a metade do número de cromossomos. São as células haploides. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção.